Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sentem-se, por favor. Nós devemos imaginar uma situação em que nós tenhamos uma criança que nasce numa família e os pais, vendo que a criança é inteligente, a criança é capaz, a criança tem uma série de possibilidades muito alvissareiras, os pais querem um futuro brilhante para essa criança e querem então colocarem essa criança nas melhores condições de se tornar um grande homem no futuro. E essa criança é, como toda criança, muito social, gosta muito de conversar, conviver com as pessoas, gosta de comer também. Então, os pais escolhem um bom colégio para ela. E escolhem o melhor colégio que eles querem, que eles encontrem, onde ela vai ser bem formada, onde ela vai receber uma boa educação. E para facilitar e para dar à criança todas as condições, ela vai escolher um colégio onde as amizades também sejam boas, onde as outras crianças sejam também muito desenvolvidas, muito capazes, muito simpáticas, e onde também haja uma boa comida, porque sabem que a criança gosta desse convívio e gosta da boa alimentação, e com isso, ter todas as condições necessárias para que essa criança seja um grande homem no futuro. A criança entra, começa a dar os seus primeiros passos, começa a estudar as primeiras matérias, fica encantada com a comida, fica encantada com as amizades que encontra lá e passa o seu tempo convivendo, conversando, comendo. E chega no final do ano, estudou, mais ou menos, não teve muito tempo para estudo, porque comeu muito e conviveu muito. E chega no final, exame, bomba, não aprova o fim do ano, não aprova a matéria. Por quê? Porque ela, de tanto utilizar os meios que haviam na escola, não aproveitou bem o que a escola dava em matéria de ensino. Essa situação é correta? Deu certo este ano em que ela não estudou nada? Terá dado certo em alguns aspectos? Deu certo no que há de principal, que era a finalidade para as quais os pais estavam colocando aí, que ela se preparasse para um grande futuro? Não deu certo. Imaginemos agora que isto sai numa reportagem no jornal. E outra família, em situações parecidas, leem esse desastre que aconteceu com esse pobre coitado, e dizem, não, então, nós vamos adotar outra situação, completamente. Nós vamos fazer dentro de casa, nós vamos trancar a criança dentro de um porão, numa sala que não tenha janelas, não tenha portas, não tenha telefone, não tenha nada, só com os livros e nem comida, porque assim vai dar certo. É correta a atitude? Também não. E como é que então nós devemos encarar essa situação? Isto nos leva ao cerne da liturgia de hoje. Porque a liturgia de hoje nos apresenta o que essas duas situações hipotéticas que eu trouxe são uma imagem de o que acontece quando nós trocamos os meios pelos fins. Nós somos todos, nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos no Evangelho, não digo no Evangelho de hoje, em todos os Evangelhos, no Evangelho enquanto Boa Nova, nosso Senhor Jesus Cristo vem o tempo inteiro nos pregar a respeito da salvação. E, de fato, nós somos constituídos de corpo e alma. Nós somos, a nossa alma é imortal, nosso corpo, sim, é mortal. Nós recuperaremos o corpo no último dia, na ressurreição dos mortos. Mas, portanto, a nossa finalidade principal não é cuidar bem do corpo, é cuidar bem da alma. Isto sim, nós temos no Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo nos explicando a importância de usarmos bem dos meios para atingir o fim, o único fim verdadeiro, que é a nossa salvação, que é a salvação da alma. Porque este corpo vai depois ser enterrado,
nós recuperaremos o outro, Deus queira que seja glorioso, a partir do momento que a nossa vida tenha sido santa e merecedora do céu. Mas a alma, não há segunda chance para a alma. A alma nós só temos uma. Essa alma será julgada e depois ela tem um destino eterno, o céu, o inferno. E por isso, nós devemos orientar a nossa vida toda em função desta verdade fundamental que é da salvação, que é de termos a nossa alma julgada digna de entrar no reino dos céus quando nós morrermos. Em função disso se ordena toda a nossa vida, inclusive os meios. Deus nos dá os meios? Dá, e dá muitos. Por quê? Nós temos corpo também. Nós não somos só feitos de alma. A nossa criança hipotética, murada entre quatro paredes, sem comida, ela vai talvez estudar uma semana e depois ela morre. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que atender também os elementos do corpo. O nosso corpo existe, nos foi dado como um meio para vivermos santamente nesta terra, significa que nós devemos cuidar também deste corpo. Cuidar bem deste corpo é cuidar de ter uma vida digna, é ter uma vida bem ordenada, nós não abusarmos das coisas boas, não deixar de usá-las também, ou seja, é ter uma vida equilibrada em função dos mandamentos, porque são os mandamentos que nos ordenam tudo. Portanto, nós vamos precisar também de meios de subsistência. Se nós precisamos de meios de subsistência, nós vamos precisar também de meios econômicos para nós termos esta vida digna, comprar comida, comprar os meios que sejam necessários. Isto é a vida do corpo. Mas acontece que há uma espécie de dualidade na nossa vida constante. Enquanto nosso Senhor Jesus Cristo nos diz para usarmos bem os meios para atingir o único fim, que é a salvação eterna, nós temos o demônio, nós temos o mundo, nós temos a carne, que estão constantemente nos apresentando como fundamental, como principal, aquilo que na realidade é secundário, que são os meios. Então, o principal é viver bem, o principal é comer bem, o principal é ter muito poder, o principal é ter muito dinheiro, o principal é ter uma vida gozada, independentemente se está justo, se não está justo, se está reto, se não está reto, se é de acordo com os mandamentos, se não é. E aí, então, nós temos constantemente a nossa alma está sendo solicitado por nosso Senhor Jesus Cristo e pelos inimigos da nossa salvação. Nós entramos na segunda leitura. E na segunda leitura nós encontramos São Tiago, que nos fala a respeito dos perigos que podem apresentar as riquezas. Ele tem razão, não pode deixar de ter razão. Tal seria que não tivesse razão. Mas acontece que nós poderíamos, numa leitura superficial, pensar que isso significa que toda forma de bem material, toda forma de riqueza é ruim e leva para o mal. Lembro que grande pensador, se não me engano, é oriental, não me lembro bem, de repente é padre da igreja, mas que diz isto, que o dinheiro é um ótimo escravo e um péssimo senhor. Depende, portanto, como é que eu encaro o dinheiro, como é que eu me coloco diante do dinheiro. Se eu faço toda a minha vida consistir em ter mais, conquistar mais e ter para gastar, portanto, tendo o dinheiro como finalidade, eu me estou tornando um escravo do dinheiro, porque eu vou deixar de fazer uma série de coisas com vistas a ter mais dinheiro e mais para ter mais. Portanto, eu erigi aquilo como um valor fundamental na minha vida, eu peguei um fim, que é uma necessidade para viver bem, mas eu peguei aquilo e coloquei como fim, esqueci da minha salvação. Se, pelo contrário, eu coloco a salvação em primeiro lugar e utilizo o dinheiro apenas na medida em que retamente deve ser utilizado, eu uso, portanto, com temperança, eu uso com justiça, não esqueçamos, dentro das Escrituras, a palavra justiça é sinônimo de santidade, portanto, com temperança, com amor de Deus, com fé, com esperança, aí então eu estou utilizando o dinheiro como um meio. Nesse caso, o dinheiro será bom. Imaginem que nós digamos que para entrar no céu, ninguém pode ter 1 centavo no bolso, 1 centavo no banco, 1 centavo em casa. Ninguém pode ter nada. Resultado, morreríamos todos na pobreza. Aqueles, pelo menos, de nós que quiséssemos ir para o céu. Para fazer grandes coisas, grandes projetos, construir escolas, construir uma igreja bonita como esta, é preciso de ter meios. Mas então, subordinar os meios à salvação. E, portanto, o problema não está em ter ou não ter. O problema não está em ser rico ou ser pobre. O problema não está
nisto ou naquilo de concreto. O problema está em ter a salvação no centro. No fundo, ter a Deus no centro. Posso pegar um outro exemplo. No mundo de hoje, a grande generalidade, quase toda a totalidade, tem celular e tem redes sociais. Estas redes sociais, esses celulares, nos foram vendidos, entre outras razões, entre outros motivos, com o pretexto de que ajuda a unir as famílias. Hoje em dia, às vezes um viaja, outro está não sei onde, o filho está longe, etc, etc. Então, esse é um meio excelente para unir as famílias. É um meio para unir as famílias. Acontece que, o outro dia eu estava vendo uma caricatura, uma charge, e é convívio familiar. O que é convívio familiar? Uma mesa montada para o almoço, todo mundo sentado de costas um para o outro, cada um olhando para o seu celular. Contribuiu a unir a família ou mais bem a desuniu? Depende. Depende do uso que eu faço. Eu já posso ir me perguntando a essas alturas quantas coisas eu utilizo e com que critério eu utilizo as coisas que eu tenho. Deus me dá ao meu alcance 1000 pequenos elementos, 1000 pequenos meios. Todos esses meios devem estar ordenados a um fim de santidade. Esses meios que eu tenho, eu utilizo sempre em função da santidade? É o caso de nos perguntarmos. Porque é isto justamente que focaliza São Tiago na sua leitura. Ele nos diz: onde é que estou aqui? Está para trás. Então, não vos tornastes juízes, com critérios injustos? O que é um critério injusto? A partir do momento que a justiça significa santidade, injusto significa um critério não santo. Ora, o que consiste a santidade? Quando pergunta a Nosso Senhor como alcançar a vida eterna, Ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo, por amor a Deus. Este é o primeiro mandamento, é o mais importante de todos, e toda a lei e os profetas se resumem neste único. Isso significa que santidade consiste essencialmente em colocar Deus no centro. A partir do momento que eu tenho Deus no centro, todas as outras coisas devem confluir em função deste elemento central, que é Deus, em função de Deus, conviver com Deus na eternidade e para isto viver bem nesta vida para ser merecedor do céu. Portanto, mais uma vez nós nos encontramos diante da dicotomia que nos apresenta Santo Agostinho, que é amar a Deus até o esquecimento de si mesmo, que é a santidade, ou amar a si mesmo até o esquecimento de Deus, que é o egoísmo. E, portanto, por debaixo de todos esses elementos, nós temos o principal, colocar Deus no centro. Pelo contrário, quando eu coloco os meios no centro, na realidade eu me estou colocando como centro de tudo. Estou colocando a Deus como secundário. E eu estou, por isso, ordenando todos os meios que me agradam, eu coloco como principal, o resto, que é o principal, eu coloco como secundário. Eu faço uma inversão na minha vida toda. No Evangelho, nós encontramos Nosso Senhor Jesus Cristo disposto a atender a todos. Mas o elemento principal, nós vemos Ele curando o mudo. Hoje nós temos a cura do mudo. E essa cura é prefigurada também por Isaías na primeira leitura. E nós vemos no final, nos é dito, a repercussão de todos. Ele tem feito bem todas as coisas. E o que ele fazia? Ele operava curas, trazia soluções para esses e aqueles problemas e aproveitava todos esses elementos para falar a respeito do reino dos céus. E o tempo inteiro apontando para o reino dos céus, o tempo inteiro apontando para a salvação. Portanto, resolvendo sim as situações necessárias do mundo da época, mas ordenados ao fim último, que é a salvação. E, portanto, a verdadeira fé, da qual nos fala São Tiago hoje, esta verdadeira fé, ela não estabelece divisões dentro da humanidade em função dos que têm, dos que não têm, disto, daquilo. Ela estabelece uma verdadeira união em função da santidade.
Dentro do reino da fé estão todos aqueles que querem abraçar a Deus, querem abraçar os mandamentos com vistas a abraçar a vida eterna. Fora da fé estão aqueles que desejam, acima de tudo, o bem-estar egoístico, fazer tudo girar em torno de si e estão preparando uma surpresa monumental para a hora da sua morte. Porque nessa hora vão se dar conta o que realmente era o principal e o que era o secundário. E com isso, a liturgia de hoje nos propõe, nos oferece um exame de consciência, como eu dizia há pouco, analisarmos como é que nós cuidamos das coisas práticas, como é que nós consideramos os meios que Deus me deu. De fato, como eu dizia há pouco, todos nós vivemos numa abundância de meios. Nós temos o ensino à mão, nós temos pessoas que podem nos ajudar, nós temos meios práticos. Deus nos dá situações de subsistência, nos dá o necessário para viver, às vezes nos dá inclusive mais do que o necessário, para que nós possamos não apenas ter bem para nós, fazer o bem a outros. Deus nos dá bons exemplos, Deus nos dá bons ensinamentos, Deus nos dá a palavra dele, nos dá os santos que nos ensinam o caminho do céu. Nós temos a igreja que nos dá os sacramentos, a igreja que nos dá a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja que nos oferece a mediação de Nossa Senhora. Tudo isto são os elementos que Deus nos dá, meios físicos, meios espirituais, com vistas a atingir o fim da salvação. O que é que eu faço com esses meios? Eu utilizo bem desses meios? Alguém poderia dizer, padre, mas o que é utilizar bem? Muito simples. Estes meios, quando eu os utilizo, em que medida esses meios estão me aproximando, estão me ajudando no sentido da conquista do meu fim último? Em que sentido esses meios me estejam afastando do fim último? Eu vou pegar apenas um exemplo, nós não temos tempo para rever tudo. Vou pegar apenas um exemplo. Eu já dei um, eu vou aproveitar este um, porque assim ganhamos tempo. O celular. O uso dos meios digitais, seja celular, seja tablet, seja o que seja. Esses meios, por exemplo, estão nos ajudando a entrar em contato com milhões de pessoas que nos assistem no mundo inteiro, através da TV Arautos, que agora nos está filmando. É uma coisa ótima. Oxalá esta palavra possa chegar a alguns corações, pelo menos, ou a muitos, ou a todos, se Deus quiser, dependerá da graça dele, dependerá das disposições das almas das pessoas que estão ouvindo. E isto, portanto, seja um uso dos meios digitais para a consecução do nosso fim. Mas quando eu uso esses meios, eu uso esses meios apenas com a finalidade da salvação? Quando eu utilizo esses meios, algumas vezes não será que eu utilizo isto para fins contrários à minha salvação? Será que eu, ao utilizar esses meios, muitas vezes aquilo me acaba levando para o pecado? É uma pergunta que você possa fazer. É uma coisa que eu preciso analisar. Até que ponto eu faço bom uso dos meios que Deus me dá? Na medida em que eu utilize para o bem, estes meios são bons, estão sendo bem usados, são usados em função de critérios justos, segundo nos afirma São Tiago. Na medida em que aquilo não me esteja ajudando ou eventualmente esteja prejudicando a prática da santidade, a minha união com Deus na vida da graça, portanto, prejudicando a vida da graça pelo pecado, eu estou utilizando esses meios com critérios injustos. E, portanto, eu devo, no final desta meditação, no final desta análise que eu faça, que eu aproveite para fazer hoje ou amanhã, ao longo da semana, constantemente, vigiando-me a respeito disso, não devo esquecer que para fazer bom uso das coisas que Deus me dá, para fazer uso das coisas em função dos critérios justos, ou seja, dos critérios da santidade, eu preciso da graça de Deus. E esta graça de Deus se consegue pela oração
e fundamentalmente pela mediação de Nossa Senhora. Nossa Senhora, como dizia na introdução, foi a pessoa que mais, a criatura meramente humana, portanto abaixo de nosso Senhor Jesus Cristo, a criatura humana que com maior perfeição, perfeição insondável, perfeição inimaginável inclusive, realizou a vontade de Deus e utilizou sempre os meios da forma mais perfeita, da forma mais excelente, da forma mais santa, para o melhor resultado em matéria de conquista do fim eterno. Não apenas dela, mas inclusive de todos. Por isso ela é a mãe de todos os homens. Por isso ela é a mãe da divina graça. Por isso ela é a medianeira junto a nosso Senhor Jesus Cristo. E portanto eu devo saber recorrer a ela, que ela me faça viver do exemplo dela. Hoje a liturgia não contempla, porque o domingo passa por cima desta festa, mas hoje, sendo 8 de setembro, é a festa da Natividade de Nossa Senhora. E, portanto, é o dia por excelência que nós devemos voltar para ela e pedir a ela a intercessão para nós sermos fiéis e viver fielmente a exemplo dela, para que nós sejamos inteiramente mariais nesse sentido, de como diz São Luís Maria, vivamos da vida dela, coloquemos em prática as virtudes dela e sejamos então também convidados a sermos partícipes do prêmio dela na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.